Essa imagem, ele não era daqui do Cachoeiri. Ele era do Sapuquá, né, desse lugar lá que é chamado Chinelo. Lá que ele fez o primeiro aparecimento dele e ficou, foi lá. Ele foi achado por esses crioulos, né, que numa sepultura estavam cavando, né, e eles encontraram essa imagem. Aí eles tiraram, vieram para casa, que era justamente lá. E lá eles começaram a chamar o pessoal, a vizinhança, e contaram, e mostraram, né? Tinha a prova, né? Dessa imagem. Então, posso dizer assim, na nossa mente, é Santo Antônio, né? Mas realmente ninguém não tem nem bem certeza se é uma imagem de Santo Antônio, né? Porque é uma imagem, agora a gente achou mais parecido assim com ele, né? Pode até que sabe, não, que mistério, não é, mano? Porque até hoje ninguém pode dizer assim. O homem que veio agora, eu fiz uma pintura nele e disse que é um material que ele desconhece, né? Material dessa imagem. É uma coisa perfeita. Já veio de muito longe, frade, padre, muitas pessoas conheceram esse santo aí, essa imagem. E todo mundo se admira, né? Que é uma imagem perfeita. Inclusive, o ouvido dele, que é uma coisa que eles se admiram muito, né? É aberto, né? Então daí foi que começou os crioulos a fazer essa festinha para ele lá no Sapuquá. Era a festa de mastro que chamavam, né? Com mordomos. E as pessoas faziam aquele... Era em setembro a festa dele lá, quando a praia estava mesmo bonita. Então lá eles começaram a fazer a festa dessa imagem. Isso foi na era de 800, mano. Não foi na era de 900, não. Foi na era de 800 que surgiu isso. Porque quando eu nasci, essa história já existia. Sou Jackson Vieira de Azevedo, tenho formação na área de História e também especialização na área de Cultura. É importante frisar, né, que a história de Santo Antônio dos Narcisos, como ele é conhecido em toda a região de Oriximiná, né, hoje nós, moradores do Cachoeiri, tentamos manter intacta essa identidade, né, do Santo Antônio do Cachoeiri, mas especialmente conhecido como Santo Antônio do Narciso, em memória à família, né, do seu Manuel, né, Narciso da Silva, que achou a imagem no século XIX, no cemitério de Óbidos, e ele, ao trazer essa imagem para o Cachoeiri, né, deu início a um símbolo religioso no nosso rio, tendo se tornado o padroeiro do lugar. E essa festa ela começa com uma festa de mastro, né, os foliões saíam com bandeiras vermelhas e bandeiras brancas, remando e esmolando, conseguindo as esmolas para o mastro, né? A partir da década de 1950, né, começa então a se desenvolver a comunidade propriamente dita, católica, que não tinha, era só os moradores, né? A partir da década de 50, com a chegada dos frades franciscanos, a percorrer as comunidades, né, do interior do município de Oriximiná, a própria fundação da Prelazia de Óbidos, né? Há um impulso missionário e essas festas do interior elas começam a ganhar um impulso ainda maior, né? Deixando de ser, na sua maioria, festas de mastro para ser festa de arraial. E a de Santo Antônio do Cachoeiri não foi diferente, ela se tornou uma festa de arraial a partir da década de 1950, né? Que é como a gente tem até hoje, a festa de arraial, né? Naquele tempo, segundo os mais antigos, né, como a dona Ângela Serrão, que se preocupou a escrever essa história em um manuscrito, né? E outros que já pesquisaram, como eu pesquiso, essa história de Santo Antônio, da sua festa, né, a sua tradição, essa relação do povo com essa festa, que todo antes era gratuito, né? Era um sentido realmente de comunidade, em comum a todos, né? Era uma festa livre, onde todos iam, comiam, bebiam e dançavam livremente. Conduzir essa comunidade, essa festividade de Santo Antônio é um desafio muito grande, mas quando a gente ama aquilo que faz, a gente consegue realizar. A nossa comunidade é uma comunidade tradicional do município de Oriximiná e a gente costuma realizar essa festa de muitos anos.
no mês de outubro. Então, quando chega do mês de julho em diante, né, o povo deste rio já fica ansioso, esperando a festa. A gente já começa a trabalhar e é um desafio enorme, mas a gente consegue. As comunidades elas foram se transformando em comunidades ligadas à paróquia de Santo Antônio, né? Então passou a existir para a manutenção, né, das comunidades as cobranças de porta, né, de festa. Mas naquela época não. Segundo os mais antigos, ela era livre, todo mundo dançava, comia e bebia durante os festejos. A partir da evolução e do desenvolvimento da própria comunidade de Santo Antônio, ela passa a ser então em um dado momento já ser só no mês de outubro, né? Após a comunidade se legalizar na paróquia com estatuto social, né, estatuto comunitário, ficou definido então que a festa seria a partir da segunda quinzena do mês de outubro, uma vez que geralmente no mês de outubro acontecem as eleições municipais e eleições gerais, né, então sempre havia uma interferência, né, da própria justiça eleitoral no período das festividades. Então, a imagem de Santo Antônio sempre era trasladada num sábado e o círio acontecia no domingo. A partir de 2012, né, a comunidade, em comum acordo, passou então a fazer o translado de Santo Antônio durante o dia, numa sexta-feira, e com as rezas, ladainhas e bingos. E no sábado aconteceu o círio, né? Esse ano acontece novamente no sábado, né? No sábado, 4 de outubro, acontece o círio fluvial noturno, né? 15 dias depois acontece a parte social, já com festa dançante, leilão de gado. Essas barquinhas são colocadas à disposição aí para as embarcações responsáveis também virem buscar. E assim que o santo se aparece aí nas curvas do rio, baixando ou subindo, dependendo de onde ele está saindo, as barquinhas são soltas para que o círio de Santo Antônio aqui do Rio Cachoeira se torne ainda mais bonito. Viva Santo Antônio! Viva o padroeiro de Oriximiná! Viva todas as nossas comunidades! Nesta terra abençoada, nosso belo Cachoeiri, lugar de encanto e mistério, ancestral do Conduri, hoje é terra da abertura de um povo trabalhador, onde também Santo Antônio é venerado com muito amor. Viva, viva Santo Antônio, patrono de Oriximiná, abençoa este povo que veio te homenagear. Viva, viva Santo Antônio, patrono de Oriximiná, abençoa este povo que veio te homenagear. Amor, festa e devoção, viva Santo Antônio! Aqui todos reunidos, viemos para louvar, rezamos, fazemos preces, com hinos a entoar, mostramos a Santo Antônio nossa grande devoção, celebrando mais um ano esta santa tradição. Viva, viva Santo Antônio, patrono de Oriximiná, abençoa este povo que veio te homenagear. Viva, viva Santo Antônio, patrono de Oriximiná, abençoa este